Olá, como é que você vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o período pré-colonial, tá? Que na história do Brasil ele compreende de 1500 a 1530, ou seja, do achamento do território pelos portugueses até o início das primeiras culturas de cana-de-açúcar, que daí já é o investimento de colonização dos portugueses, ok? Então, como que isso se dá, na verdade? No início da exploração do continente americano, logo de cara, os espanhóis já encontram ouro e prata, né? Então eles já começam a carregar navios abarrotados de ouro e prata e levando para a Europa, né? Para os portugueses isso não acontece, né? Quando eles chegam no Brasil, o que eles encontram, né, é o pau-brasil, e além disso, o que favorece ainda mais esse desinteresse é o fato deles já terem toda a estrutura de comércio já com as Índias já montado, todas as feitorias lá nas Índias, e no trajeto da rota dos navios, né, entre África e tal. Então o Brasil acaba sendo inicialmente escolhido apenas para fornecer portos, no caso, mais portos, né, além dos da África, para que os navios, no caso, pudessem reabastecer ou fazer consertos necessários. Ou seja, a estrutura ainda estava montada em torno do comércio com as ilhas orientais. Então, nesse início de exploração do continente americano, diferente dos espanhóis, né, que já encontraram ouro e prata. É, então, o que de fato tem de ação da coroa portuguesa nesse início de exploração do continente americano, entre 1500 e 1530, a gente conhece como as expedições, né? Expedições guarda-costas e expedições exploradoras. As expedições exploradoras são as que vão transportar, no caso, para o Brasil, daqui para Portugal, né? Além de fazer o mapeamento cartográfico da região, reconhecer, né? Começar a reconhecer todo o território que foi achado aqui. Então, eles vão fazer os mapas, né? Para poder reconhecer a área e ver o que mais pode ter na Terra também, né? É claro que eles tinham interesse em encontrar ouro e prata, mas no litoral eles não estavam entrando ainda para o interior do país, eles estavam só na base do litoral. É, então o pau-brasil no início foi suficiente, porque o pau-brasil era interessante para eles, por conta da tinta que poderia ser extraída, né? Uma tintura de cor avermelhada que era muito apreciado pelos nobres europeus, né? Nesse período. Então era apreciado, tinha procura, rendia um bom dinheiro. E além disso, não havia uma estrutura muito cara para eles manterem para fazer essa extração de pau-brasil, porque quem estava fazendo o corte e o transporte da madeira eram os indígenas, né? Então eles faziam toda a, eles no interior eles cortavam a madeira e transportavam até as feitorias que foram construídas pelos portugueses para guardar essa madeira até os navios chegarem e efetuar a troca efetiva com os indígenas, no caso, né? Dar lá os utensílios de metal que eram apreciados pelos indígenas. No caso, isso era feito na base do escambo, né? O escambo, então, era a troca de mercadorias sem o uso do dinheiro, ou seja, sem o uso de moeda. É a troca direta entre mercadorias. Isso a gente chama escambo. Então, eles faziam essa troca, né? Os indígenas tinham interesse em ferramentas, tipo serrotes, machados, outros tipos de serras, objetos de metal, no caso, né? Isso dava uma vantagem para eles frente aos outros grupos indígenas. Então, era interessante, né? Para eles era uma vantagem frente às outras culturas que estavam ali rodeando eles. É, para os portugueses mais interessantes ainda, né? Porque ganhavam muito dinheiro com isso. É, e a um baixo custo, né? Só bastava o transporte. É, então nós temos assim a, as expedições exploradoras, né, que eram o transporte do pau-brasil e reconhecimento exploratório da região, né, fazer a feitura dos mapas, né. Em 1500 nós tivemos Gaspar Lemos, quando ele confirmou a existência do pau-brasil e aí começou essa extração
a base do escambo com os indígenas, e Gonçalo Coelho, em 1503, quando fundou as feitorias no litoral fluminense, né, colonial. Né, que em 1927 é fundada a vila de São Vicente, né, é o primeiro núcleo povoador do Brasil, que é no litoral de São Paulo, tá, gente? Já as expedições guarda-costas, o próprio nome já diz, né? Expedições que vinham para guardar a costa brasileira, né? Guardar a costa da ação da pirataria e dos invasores estrangeiros. Lembre que já foi falado, né? O mundo dividido, o Tratado de Tordesilhas dividia a oeste as terras da Espanha e a leste as terras de Portugal, né? E os outros países, obviamente, não gostaram muito disso e não reconheciam esse tratado. E daí tentavam. A questão é que o Portugal, então, nesse início, ela não tinha como fazer grandes investimentos na colonização do país, então também não havia interesse por conta já da estrutura montada de comércio com as Índias Orientais, né? Então o Brasil passa a ser somente um porto para a extração de pau-brasil e a portagem das rotas que vêm das Índias. Então poderiam reabastecer aqui e consertar os navios quando necessário, né? Ou seja, também eles não tinham mais como investir aqui para a colonização do país, né, por conta da estrutura que eles já haviam gasto muito com a estrutura das rotas com as Índias Orientais e a manutenção das feitorias, ao contrário dos espanhóis que já estavam explorando ouro e prata, os metais preciosos, diretamente, certo? Então a experiência colonizadora portuguesa ela só vai iniciar a partir do início do plantio da cana-de-açúcar, que é para a produção da cana-de-açúcar. Aí a gente pode, da forma que Portugal vai fazer isso, vai dividir as terras através das capitanias hereditárias para que terceiros venham explorar por conta dessa falta de recursos que a coroa não tem para colonizar o território. Então, não tem como defender, é uma costa muito grande, não tem como ter expedições guarda-costas suficientes, então eles começam a pensar em colonizar. E aí, sem dinheiro para fazer essa colonização, eles resolvem criar essas faixas de terra e distribuir para terceiros vir aqui fazer o investimento, certo? Ok? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida para fazer o exercício, entre em contato, tá? E uma boa semana para vocês. Um abraço.